Então, eu gostaria de continuar as nossas introduções, digamos, ao conhecimento da Índia antiga. Começamos com os Vedas, os Upanishads e os Puranas, e hoje temos um pouco da Bhagavad Gita e, claro, por extensão, vamos falar um pouco também sobre o Mahabharata, que é o contexto onde aconteceu a Gita. Mas antes de entrar no tópico específico, eu gostaria de insistir um pouco mais sobre o porquê, né, que nós estamos trazendo, né, estes textos para o grupo. Primeiro, como eu expliquei aqui, quando me veio essa ideia, porque é muito relacionado com a vida divina, porque Sri Aurobindo não só ele inicia cada capítulo da vida divina com citações desses textos, mas Sri Aurobindo mesmo, ele considera esse material como que a fonte onde ele bebeu, né, quando ele voltou da Inglaterra. E por ser realmente a fonte de todo o nosso conhecimento. Então, eu gostaria de, mais uma vez, elaborar um pouco mais essa coisa desse conhecimento, porque esse conhecimento não é um conhecimento característico, digamos, da Índia, mas esse conhecimento é um conhecimento que é eterno, para começar, né? E que, primeiro, ele foi depositado na Índia, porque a Índia foi, ou ainda é, o lugar onde foi preparado para receber, onde havia mais possibilidades, né, de que isso fosse recebido. Isso foi trazido justamente, como nós falamos no início, né, por seres que se encarnaram, né, que eram os rishis, e que trouxeram esse conhecimento, essas revelações, essas visões, justamente para ajudar a humanidade nesse processo evolutivo. Então, esse conhecimento, se nós podemos considerar no tempo, os Vedas, por exemplo, 8, 10 mil anos, não sei, e que houve também em outros países, em outras culturas, também momentos assim, digamos, de ouro, de conhecimento. Então, esse conhecimento é um só. Então, esse conhecimento é o conhecimento do único, do existente, do absoluto, do transcendente, do Brahman. Então, esse conhecimento é nosso. Esse conhecimento é da humanidade. Esse conhecimento nos pertence, a nós todos. E ele está aí. Quer dizer, realmente, na verdade, nós vivemos em um oceano de conhecimento. Então, por exemplo, se a gente pensa que hoje é muito fácil, né, ter acesso a um certo tipo de conhecimento, a um certo tipo de informações. Então, com a internet, a gente clica um botão e fica sabendo certas coisas. Então, para muita gente, isso é o conhecimento. Então, tem gente que fala a sociedade do conhecimento e tal. Mas isso é, de novo, um tipo de ilusão. Quer dizer, esse conhecimento que nós pensamos ter agora é um conhecimento que é um reflexo, digamos, do verdadeiro conhecimento. É como se fosse um certo tipo de caricatura, eu diria, do verdadeiro conhecimento.
E a facilidade com que hoje a gente pode acessar essas informações nos dá um sentido de que nós podemos, de que podemos saber qualquer coisa a qualquer hora. Mas não é bem assim. Então, essa vastidão de conhecimento que nós temos, né, esse conhecimento eterno, né, onde nós estamos como que submergidos nesse conhecimento, é esse conhecimento que nós temos que encontrar uma chave. Não é um clique num teclado, mas é uma chave, é um outro tipo de clique que a gente tem que encontrar dentro de nós mesmos. Porque essa fonte do conhecimento, essa fonte original, tem também dentro de nós. E é aquilo que possibilita essa abertura a esse conhecimento maior. Então, eu fiz toda essa introdução para nos colocar realmente assim na disposição dessa abertura, que isso seja cada vez mais real, que isso seja cada vez mais efetiva, concreta na nossa vida, que é um conhecimento que nos pertence, que é um conhecimento nosso, da humanidade, que não é um conhecimento da Índia, mas esse conhecimento está aí. Né? E Sri Aurobindo nos ajudou muito, né? Porque ele trouxe, ele alargou isso, ele ampliou, ele facilitou para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento. E o que a gente vai fazer com esse conhecimento é a consciência de cada um que vai dizer. Mas esse conhecimento não tem que esquecer, ele está aí, esse verdadeiro conhecimento. Que a gente não se iluda com as aparências, né? Esse conhecimento está aí. Então, hoje, como nós dissemos, nós vamos ver alguma coisa sobre o... Então, eu pensei em começar justamente com um aforismo de Sri Aurobindo, que Ricardo citou aqui há algum tempo atrás, e esse aforismo é interessante porque justamente ele fala de eventos que foram tão importantes, né, para o histórico da humanidade, e depois nós vamos ler alguma coisa também que Sri Aurobindo diz sobre o Mahabharata, e mais alguma coisa sobre a Bhagavad Gita. Então, esse é um aforismo, onde Sri Aurobindo diz: existem 4 eventos na história: o cerco de Troia, a vida e a crucificação de Cristo, o exílio de Krishna em Vrindavan e o colóquio com Arjuna no campo de Kurukshetra. O circo de Troia criou Elas. Elas é o nome antigo da Grécia. O exílio em Vrindavan criou a religião devocional, pois antes havia apenas meditação e culto. Cristo de sua cruz humanizou a Europa. O colóquio em Kurukshetra ainda liberará a humanidade. Contudo, se diz que nenhum desses eventos aconteceu. Então, eu peguei esse aforismo, sobretudo porque dos 4 que Sri Aurobindo menciona, 2 são relacionados com Krishna. Então, tem o exílio de Krishna em Vrindavan. Então, o que foi esse exílio? Então, isso é curioso, se talvez a maioria das pessoas conheçam a história, mas tem a ver também com uma coisa semelhante com a vida de Jesus Cristo, porque havia esse muito poderoso, um tio de Krishna, que era um grande imperador, ou rei, algo, mas era um Asura, e ele ouviu uma voz que disse a ele que
acho que, eu não sei se o 7º filho da irmã dele, ele ia ser o destruidor dele, né, desse rei. Então ele começou assim, ele começou a matar todas as crianças, e matou, não, isso foi depois, ele mandou prender a irmã ficou prisioneira, e teve vários filhos, ele mandou, cada filho ele matava. E aí, quando foi a vez de Krishna, houve uma série de milagres, e Krishna foi levado, apenas nascido, ele foi levado para um lugar seguro, que justamente era Vrindavan, e foi entregue aos cuidados de um casal que se ocupou dele. Então, Vrindavan é também, na tradição indiana, é um lugar assim maravilhoso, porque foi onde Krishna veio pequenininho, onde ele cresceu, e até a vida quase adulta. E, então, essas histórias todas que nos Puranas que nos contam de Krishna que brincava e que roubava manteiga e que brincava com as meninas e que encontrou Radha, que é grande história de devoção e de amor, Krishna e Radha. E então isso tudo aconteceu em Vrindavan. E então o próximo seria o colóquio com Arjuna no campo de Kurukshetra. Então esse é o colóquio no campo de Kurukshetra, que origina, né, quer dizer, essa é a história da Gita. Então eu vou ficar nesses dois, porque é onde nós vamos, digamos, nós vamos conversar sobre isso hoje. Tá? Então, o Mahabharata, quer dizer, a palavra quer dizer a grande Índia. Então, aqui Sri Aurobindo nos diz, não apenas a história dos Bharatas, que era um clã, a epopeia de um evento muito antigo, que se tornou uma tradição nacional, mas, em uma vasta escala, é a epopeia da alma da Índia, de sua mente ética e religiosa, de seus ideais sociais e políticos, de sua cultura e de sua vida. É dito popularmente, e com certa medida de verdade, que tudo que existe na Índia está no Mahabharata. Se diz também, se você quer conhecer a Índia profundamente, você tem que ler o Mahabharata completo. O Mahabharata é a criação e a expressão, não de uma mente individual isolada, mas da mente de uma nação. É um poema que todo um povo escreveu sobre si mesmo. E aqui tem uma lenda muito, muito bonita, são essas histórias que surgiram assim justamente na época dos Puranas, como nós vimos a vez passada, e aí talvez eu acho que muita gente pode conhecer, porque é uma história muito conhecida, de quando o Rishi, esse sábio, Vyasa, ele recebeu essa história, ele tinha que transmitir essa história. Então ele foi pedir a Vishnu, o deus Vishnu, para ajudar, o que é que ele podia fazer, né? Como ele podia fazer para transmitir essa história. Então Vishnu lhe diz, você tem que pedir a Ganesh. Ganesh é aquele que pode fazer isso, porque Ganesh é também o deus, digamos, das riquezas e da sabedoria também. Ganesh é um sábio. Então ele foi pedir a Ganesh. E Ganesh aceitou, mas com uma condição, de que ele não deveria parar em nenhuma ocasião. Quer dizer, a história teria que fluir de tal maneira
que ele não tivesse que parar de escrever. Ele teria que escrever, sem querer, isso tinha que fluir, como um rio, uma corrente de água, né? E o Vyasa aceitou. Então, os dois se puseram ao trabalho. Então, Ganesha tinha a pena dele e o outro contava a história. A história era tão maravilhosa, tão empolgante, que, a um certo momento, a caneta de Ganesha, aquilo que ele escrevia, a pena, né? Não existia caneta, a pena de Ganesha, quebrou. Então, ele não hesitou e ele quebrou. Como é que a gente chama isso do elefante? O, o marfim, né? Que ele quebrou para não parar de escrever e continuou a escrever usando essa coisa. Como é o nome disso em português? Não sei, essa coisa do elefante. Então, é por isso que... Presa. Ah, então tá. Então, ele quebrou e usou como pena. Então, é por isso que as imagens de Ganesha, vocês podem observar, tem uma inteira e uma que é quebrada. Então, essa, sim, é a lenda da origem, digamos, dessa história, que foi tão empolgante, tão maravilhosa. Eu sou uma contadora de história, eu gosto muito de contar história. Então, esse é um poema que um povo todo escreveu sobre si mesmo. Porque tudo isso era escrito em versos, né? Quer dizer, não era uma história contada assim, mas tudo isso era em versos, na língua da época, né? Nesse poema, o canto do real é constantemente realçado pelas tonalidades do ideal. E a vida deste mundo, descrita com amplidão, é, no entanto, submissa à influência e presença conscientes de poderes vindos de mundos por trás do nosso. Então, não podemos esquecer que é um período onde essas fronteiras, né, eram muito fluidas. Então, havia uma passagem, né, havia um intercâmbio, né, entre os deuses e esses planos e os seres humanos. Então, era tudo muito fluido. Então, ele diz, né, submissa à influência e à presença consciente de poderes vindos de mundos por trás do nosso. Como em toda narrativa épica, o desenvolvimento da história constitui o interesse principal do poema. Como essa história é... Quer dizer, um épico é muito bonito, né? Como um épico se desenvolve, tem sempre esse começo, então tem sempre esses conflitos, né? Essas oposições, né? O bem e o mal sempre fica claro, então isso vai se clareando aos poucos. Então, a narrativa épica, então esse desenvolvimento da história constitui o interesse principal do poema. O movimento é, ao mesmo tempo, amplo e preciso, o conjunto vasto e audacioso, os detalhes impressionantes e efetivos. O motivo condutor dessa história é a ideia indiana do Dharma. O conceito védico da luta das divindades da verdade, da luz e da unidade, contra os poderes da obscuridade, da divisão e da falsidade. Aqui passa do plano espiritual, religioso e interior ao plano exterior, intelectual, ético e vital. Então, isso, como que esse passa do plano mais sutil a um plano muito prático da vida, mesmo do cotidiano, e resultados, né? Quer dizer, são essa divisão, essas falsidades, esses conflitos tomavam uma realidade, faziam parte da realidade. Então, na história, assim como é apresentada, essa luta toma uma forma dupla, de uma luta pessoal e de uma luta política. A pessoal é um conflito
entre personalidades típicas e representativas que encarnam os ideais éticos mais elevados do Dharma indiano, e as outras, que encarnam o egoísmo e a arrogância azúricas e o mau uso do Dharma. A luta política representa a batalha em que um conflito pessoal encontra seu ponto culminante, um enfrentamento entre nações que se conclui pela criação de uma nova ordem de integridade e de justiça, um reino, ou antes, o império do Dharma, unificando os povos em guerra e substituindo a arrogância ambiciosa dos reis e dos clãs da aristocracia pela supremacia, a calma e a paz de um império mais justo e mais humano. Então, a história da guerra, talvez vocês conheçam, é a história entre dois clãs de uma mesma família. E é muito claro como, pouco a pouco, se vê já a partir de um certo momento, como realmente eram forças justamente da oposição e forças da luz. Né? E o papel de Krishna, quer dizer, como Krishna aparece nessa história, como ele circula na história, como ele tirava todos os fios, né, por trás dessa história. E como ele sabia, digamos, quem é que teria que vencer essa guerra, que foi uma guerra inevitável. E ele fez tudo, Krishna fez tudo para evitar essa guerra. Mas não teve como que essa guerra pudesse ser evitada. E quando perguntaram a ele isso, ele disse, né, que é uma guerra que... Por que ele foi, se ele sabia, por que ele tentou? Então ele disse, porque isso tinha que ser feito. Nós temos que tentar até o final que o melhor aconteça, mas ele sabia que a guerra era inevitável. É a antiga luta entre o Deva e o Asura, o Deus e o Titã, mas representada nos termos da vida humana. Então, aqui já, o texto que nós havíamos de ler sobre o Mahabharata é de um outro livro de Sri Aurobindo, né, que nós vimos, que é a Renascença em Índia. E aqui já, que ele fala especificamente da Gita, é parte dos ensaios sobre a Gita, que é provavelmente o nosso próximo projeto. Então, a peculiaridade da Gita, entre os grandes livros religiosos do mundo, é que ela não é uma obra à parte, como um trabalho em si. Fruto da vida espiritual de uma personalidade criadora, como Cristo, Maomé ou Buda, ou de uma época de pura busca espiritual, como o Veda ou o Upanishad. Mas ela é apresentada como um episódio em uma história épica de nações e suas guerras, e de seres humanos e seus feitos. E nasce de um momento crítico na alma de um de seus personagens principais, ao fazer face à ação suprema de sua vida. Um trabalho terrível, violento, sanguinário. No momento onde ele deve recuar por completo, de abandonar, ou continuar até a conclusão inexorável. Então, acho que também, talvez muita gente conheça a história,
a origem, né, onde começou esse ensinamento, é o momento da guerra, que a guerra já foi declarada, a guerra ia começar. E os dois exércitos estavam de prontidão, estavam já preparados. E Arjuna, que tinha Krishna como que conduzia o seu carro de guerra, ele pede a Krishna, Krishna, me leve, eu quero ver de perto os meus inimigos. Eu quero ver todos aqueles com quem eu vou lutar. Então, Krishna leva Arjuna à proximidade de onde ele pudesse ver todo o exército inimigo. Então, na frente do exército inimigo, tinha toda a família dele. Então, tinha o avô, e tinha os tios e os primos, e tinha os mestres dele, né? os mestres das artes marciais, né? Das artes guerreiras, que na Índia, sobretudo naquele período, né? Era, assim, o mestre era o guru, é o grande respeito pelo mestre. E é quando Arjuna enfraquece. Então, Arjuna não diz, não, eu não posso fazer isso. Né? Quando é nesse momento, no momento ele deve recuar por completo ou continuar até a conclusão inexorável. E o trabalho dele, quer dizer, um kshatriya, quer dizer, a classe dos guerreiros, ele é treinado, ele foi treinado, ele se preparou justamente para essa guerra, ou para qualquer guerra honrosa, que eles tinham todo um código de honra, eles tinham um código de batalha, e então era o destino dele, quer dizer, fazia parte da vida dele fazer essas batalhas, né? E essa luta, quer dizer, essa história se preparou, isso durou anos até chegar a esse ponto crucial. Então, naquele momento crucial, Arjuna se vê diante da sua família, dos seus amigos, de todo o seu clã, e abandona as armas. Né? Então, no momento que ele tem que decidir, então ele disse, não posso. E é isso, e aí continua, né? Então, o ensinamento da Gita deve ser visto não apenas à luz de uma filosofia espiritual ou de uma doutrina ética gerais, mas em relação à crise prática na aplicação da ética e da espiritualidade na vida humana. Quer dizer, esse é um dos pontos, por exemplo, que faz com que a Gita tenha essa, digamos, essa influência, né, essa atração, né, até hoje. Isso são milhares de anos atrás, que esses ensinamentos é uma coisa que pode ser praticada até hoje. Quer dizer, uma aplicação da ética na nossa vida, na nossa espiritualidade, como praticar, né, o yoga da Bhagavad Gita. Existem, de fato, três coisas na Gita que são significantes espiritualmente, quase simbólicas, típicas das relações e dos problemas mais profundos da vida espiritual e da existência humana em suas raízes. Então, são três coisas que nós vamos ver agora. Então, nós vemos que essas três coisas são, primeiro, a personalidade divina do instrutor. Então, esse é um caso único, né? Quer dizer, como o Sri Aurobindo diz, quer dizer, o instrutor era o divino encarnado. E as relações características com o seu discípulo. Quer dizer, eles eram primos. Quer dizer, Krishna era parente, né? Eles eram uma família, e Krishna fazia parte dessa família. Eles eram primos. Com Arjuna, eles eram muito amigos. Eles eram assim, se amavam, assim, né? E fizeram mil coisas juntos, e assim, uma intimidade, um amor, amizade. E então elas tinham essas relações. Então, simbolicamente, isso é visto como justamente o divino, como Krishna,
é também chamado Narayana, e Arjuna, que é Nala, que é a alma humana. Então, esse encontro, porque eles se reconheceram, quer dizer, eles não se conheciam durante muito tempo, e quando eles se encontraram, em certa ocasião, é como que houve imediatamente uma amizade, né, entre Krishna, os 5 irmãos, dos quais Arjuna é um dos irmãos, mas sobretudo com Arjuna. Houve uma identificação. Então, Arjuna, ele representa a alma humana. Quer dizer, essa atração pelo divino e a resposta divina. Quer dizer, essa alma que se encontra sempre, né, em cada vida, em cada encarnação, em cada... Então, é esse encontro entre o divino e a alma humana. Então, são essas 3 coisas: a personalidade divina do instrutor, suas relações características com seu discípulo e a ocasião de seu ensinamento. É o que o Sri Aurobindo diz antes, né? Quer dizer, não foi como um ensinamento, assim, como o Buda ou o Maomé, muito específico, né? Ou de uma época, mas era uma situação de guerra, uma situação extrema. Então, essas 3 coisas são, assim, características da Gita. A personalidade divina do instrutor, as relações com seu discípulo e a ocasião de seu ensinamento. Então, o instrutor é Deus, Ele mesmo, que desceu na humanidade. O discípulo é, para usar a linguagem moderna, o indivíduo mais representativo do seu tempo, o amigo mais próximo do avatar e o instrumento escolhido por ele. Ele era representativo no sentido de que ele tinha todas as qualidades do guerreiro, né, do kshatriya. Então, ele representava assim, o ponto mais como coragem, como ética, como a família, que ele tinha todas as características do típico dessa época, né? Então, é seu protagonista em uma obra e um combate imensos, cujo propósito secreto, ignorado pelos atores que participam, é conhecido apenas pelo Deus encarnado, que guia tudo isso por trás do véu de sua mente de conhecimento insondável. A ocasião é a crise violenta desta obra e desta luta. No momento em que a angústia, a dificuldade moral e a violência cega de seus movimentos aparentes se impõem com o choque de uma revelação visível na mente de seu ser humano representativo e levanta a questão inteira do significado de Deus no mundo e o objetivo, o rumo e o sentido da vida e da conduta humanas. Então, é esse choque, quer dizer, Arjuna, ele se vê diante disso. Então, isso se impõe diante dele, é uma revelação visível, que ele vê, ele não tinha como escapar disso. Então, e aí vem as questões dele, as perguntas dele, ele quer saber por que ele tem que fazer isso. E se realmente isso é uma coisa ética, se isso é uma coisa que faz parte do Dharma, quer dizer, é esse diálogo que vai ter início depois, né, a partir desse momento crucial. O argumento da Gita evolve em 3 grandes etapas, pelas quais a ação se eleva do plano humano ao plano divino e abandona a servidão à lei inferior pela liberdade da lei superior. Primeiro, é preciso que, pela renúncia ao desejo e uma equanimidade perfeita, o indivíduo, enquanto acredita ser o autor das obras, cumpra as ações como um sacrifício. Um sacrifício a uma divindade que é o supremo e único self. Embora ele não tenha realizado ainda em seu próprio ser. Quer dizer, ele ainda não tem a experiência desse ser, desse self, desse
ser único em si mesmo, mas ele sabe, quer dizer, ele reconhece. Então, aqui eu também chamo a atenção da palavra sacrifício, que nas línguas ocidentais o sacrifício tem um peso, quer dizer, tem como o sacrifício dá sempre uma ideia de um esforço, né, de uma coisa que você realmente tira de você para... É um dom muito esforçado, é como esse sacrifício, né, tem uma coisa pesada. Mas, digamos, no sentido, digamos, sagrado do hinduísmo, não é nem essa palavra, é uma dessas palavras que, quer dizer, é a yagna. Quer dizer, né, o sacrifício é outra coisa, esse fogo, essa oferenda, esse dom de si, ou da própria vida, mas que não tem esse peso que a palavra recebeu nas línguas ocidentais. Tá? Então, não esquecer, essa é uma etapa inicial, né? Em seguida, deve-se renunciar não apenas ao desejo pelo fruto, mas à pretensão de ser o autor da ação e reconhecer o self como o princípio sempre igual, inativo, imutável. E todas as obras como apenas operações da força universal, da alma na natureza, a Prakriti, o poder instável, ativo, mutável. Então, vamos ler aqui em seguida. Em seguida, deve-se renunciar não apenas ao desejo pelo resultado, pelo fruto da ação, mas também devemos renunciar à pretensão de ser o autor da ação. Então, reconhecemos o self como o princípio que é sempre igual, inativo e imutável. Né? Quer dizer, nos identificar também com isso. Então, as obras, as ações, são apenas operações da força universal, da alma da natureza, a Prakriti, o poder instável, ativo, mutável. Eu acho que nós já vimos isso aqui, né? Que é a Prakriti e o Purusha. Por último, o Self Supremo deve ser visto como o Purusha Supremo, que governa sua Prakriti. Quer dizer, é o Purusha, né? Quer dizer, o divino e a natureza. De quem a alma na natureza é uma manifestação parcial, e por quem todos os trabalhos são guiados em uma perfeita transcendência mediante a natureza. Então, por último, esse Self Supremo, aquele que é inativo, imutável, sempre igual, ele governa a sua Prakriti. De certo modo, porque ele lhe dá também muita liberdade. Então, a alma na natureza é uma manifestação parcial. Mas todos os trabalhos são guiados em uma perfeita transcendência por meio da natureza. A natureza é um instrumento, né, justamente desse Self Supremo. A ele, o amor, a adoração e o sacrifício das obras devem ser oferecidos. O ser inteiro deve abandonar-se a ele e a consciência inteira ser elevada para viver nessa consciência divina, de maneira que a alma humana possa participar a sua divina transcendência, mais além da natureza e de suas obras, e agir em uma perfeita liberdade espiritual. Então, esse parágrafo curto, de certo modo, sintetiza muito assim, o sentido da Gita. Quer dizer, a Bhagavad Gita nos traz, como o Sri Aurobindo diz no aforismo, a devoção, desse amor, o amor, a adoração e o sacrifício das obras. Tudo isso deve ser oferecido a ele, ao Purusha, ao Purushottama. Então, o ser inteiro deve abandonar-se a ele
Quer dizer, isso é o que Sri Aurobindo chama o surrender, é o dom de si. A consciência inteira deve ser elevada para viver nessa consciência divina, de maneira que a nossa alma, quer dizer, a alma humana, possa participar da divina transcendência dele, mais além da natureza e de suas obras. Porque é só então que se pode agir em uma perfeita liberdade espiritual. Então, esse parágrafo sintetiza assim, muito o que vai se desdobrar depois em todo o ensinamento da Bhagavad Gita. Então, há algo nisso, né, que faz o coração do mundo encher-se de júbilo e sentir prazer no nome e na proximidade do divino. Então, isso, por exemplo, isso que é dito aqui, é o que é muito descrito nas histórias de Krishna, quando ele vivia, sobretudo, em Vrindavan. Quer dizer, a presença dele, quer dizer, só a presença dele como criança e quando cresceu, tudo nessa região, nessa área onde ele viveu, as pessoas, as crianças, os animais, quer dizer, tudo vivia nesse sentido de júbilo, porque ele estava ali, ele tocava flauta, né? Então ele vivia, quer dizer, era o divino ali, criança e adolescente, menino e brincalhão e malandro e tudo que a gente quiser, né? Mas era o divino ali. Então é algo que faz o coração do mundo encher-se de júbilo e sentir prazer no nome e na proximidade do divino. Isso era a experiência da presença de Krishna naquele período. E a Sri Aurobindo continua, é o sentido profundo daquilo que nos faz ver a face da mãe na face escura de Kali e perceber, mesmo em meio à destruição, os braços protetores do amigo das criaturas. Em meio ao mal, a presença de uma benignidade pura e inalterável. E em meio à morte, o mestre da imortalidade. Então, isso aqui também é no sentido da Gita, porque acho que todo mundo conhece, né? Kali é o aspecto destruidor de Shiva, né? E nós vemos a face da mãe divina, na face de Kali. Então, em meio à destruição, os braços protetores do amigo das criaturas. Em meio ao mal, a presença de uma benignidade pura e inalterável. E em meio à morte, o mestre da imortalidade. Porque é isso que Krishna, a um certo momento, nessa revelação, ele se revela a Arjuna. Porque Arjuna, de certo modo, ele quer ver, quer dizer, quem é você. Né? Porque Krishna, por exemplo, na história, não é sempre reconhecido como o Avatar. Mas essa família, esses irmãos, Arjuna e os irmãos, sempre reconheceram nele justamente o divino. Eles sabiam, sempre souberam. E algumas outras pessoas, né, durante a personagem da história, que também sabiam quem era Krishna. Mas uma grande maioria não sabia quem era Krishna. E muita gente via ele justamente como ele estava ali assim por trás, mas ele estava aprontando alguma coisa, era ele que provocou a guerra, enfim, ele tinha sempre assim umas pessoas que julgavam ele de certo modo, e aqueles que reconheciam nele o divino manifestado. Então, justamente, quando ele se mostra a Arjuna durante essa conversa, esse diálogo, ele se mostra no aspecto terrível. Ele era o aspecto destruidor, e ele diz, quer dizer, isso, né? Quer dizer, você pode destruir todos eles, porque eu já fiz, eu já destruí, eu já matei todo mundo.
Então, Arjuna vê nele justamente esse aspecto, né, terrível de destruição, e porque era ele, que era o divino nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, ele via os braços protetores do amigo das criaturas, e em meio ao mal, a presença de uma benignidade pura e inalterável, e em meio à morte, o mestre da imortalidade. E é justamente quando ele vê isso tudo, que ele compreende o sentido dessa batalha. Então, destruídos, vencidos, subjugados, os ferozes e gigantescos poderes da obscuridade, os rakshasas fogem do terror que representa o rei da ação divina. Mas os siddhas, mas os seres completos e perfeitos, que conhecem e cantam os nomes do imortal e vivem na verdade de seu ser, inclinam-se diante de cada forma dele e sabem de quem cada forma é o santuário e o que essa forma significa. Então, isso aqui também, esse pequeno parágrafo aqui é muito, muito importante. Não, deixa o Henrique, é o próximo. Então, não há nada que necessite ter medo, exceto aquilo que deve ser destruído. O mal, a ignorância, os seres que estendem os véus da noite, os poderes rakshásicos. Então, eles devem ter medo. Então, não há nada que necessite ter medo, exceto aquilo que deve ser destruído. O mal, a ignorância, os seres que estendem os véus da noite, os poderes rakshásicos. Todo o movimento, toda a ação de Rudra, o terrível, são em direção à perfeição, à luz e à plenitude de vidas. Então, Rudra, o terrível, o deus de poder e de luta, de fúria, é um membro da Trindade Divina que expressa o processo de destruição no cosmos. Então, assim, pensando no que nós falamos já outra vez, né, sobre as uras e essas forças, né, que permeiam as coisas, então eu pensei que justamente aí eu fiz um grande salto assim, na vida divina, fui para o final da primeira parte do livro 2, e fui buscar esse parágrafo, esse capítulo, porque ele trata disso, da falsidade, do erro, da injustiça, do mal, e tem a origem o seu remédio. Então, nós vamos começar lendo as citações que Sri Aurobindo usa. Né? Como vocês já viram no livro, cada capítulo é aberto com citações, justamente, né? Da Gita, Upanishads e dos Vedas. Então, aqui vem da Gita. O Senhor não aceita o pecado e a virtude de ninguém. Porque o conhecimento está velado pela ignorância. Os homens mortais são iludidos. Eu acho que é bem claro, né? Como a gente vive ainda na ideia de... Está tudo ligado a essas dualidades onde nós vivemos, né? Pecado, virtude, essas coisas. Mas somos iludidos, porque não temos o conhecimento. Nosso conhecimento é está velado pela ignorância.
Então, aquilo que nós chamamos de pecado e virtude é tudo muito relativo, porque a gente não tem a visão, né, das coisas. Então, aqui é uma citação do Upanishads. Eles vivem conforme uma ideia do self que difere da realidade, iludidos, apegados, expressando uma falsidade, como se, por um encantamento, eles vissem o falso como verdadeiro. E é interessante porque no capítulo que nós vamos começar a ler, a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas esse encantamento, quer dizer, essa palavra, é como se fosse um véu, uma coisa que faz com que a gente não consegue ver, né? Que a gente vê o falso como se fosse verdadeiro. E, e aí entram muitas coisas, né? Que a gente já falou aqui também, estamos falando sempre, né? Todo mundo conhece, né? Quer dizer, o discernimento, a, abrir o contato com o verdadeiro coração, para identificar as coisas, né? E não confundir mais tanto, né? Sair desse encantamento. Mas, finalmente, o que é esse encantamento? Por que, que a gente vive nesse encantamento? Então, isso é difícil de responder, né? Porque faz parte dessa evolução que a gente vive, né, a humanidade, e é esse véu que nós temos que abrir para alcançar o conhecimento. Isso nós falamos no começo, né? Quer dizer, onde é que está a chave para o conhecimento? Então, quando a gente vai, à medida que vai se buscando, que vai se encontrando esse conhecimento, que a ignorância se reduz, então a gente começa, né, a distinguir o falso do verdadeiro. Mas temos que ter muito. Tem uma coisa interessante que o Aurobindo diz sobre a ignorância, né? É preciso ser já. Eu acho que eu estou dizendo, não sei se eu estou dizendo corretamente como ele disse, mas é mais no sentido de. É preciso ser já consciente para saber que se é ignorante. Uma pessoa que não tem consciência, a consciência é muito limitada ainda, ele nem sabe que é ignorante. E se você disser, você é um ignorante, ele vai dizer, de jeito nenhum, vai ficar ofendido. Então, para você já reconhecer que você é ignorante, você tem já que ter uma consciência. Não é? Quer dizer, a partir de uma certa consciência é que nós podemos realmente reconhecer que nós vivemos na ignorância, que nós somos ignorantes, né? Porque não sabemos ainda, né? Que estamos num processo, né? De justamente sair desse encantamento para encontrar, sair do falso, né? E encontrar o verdadeiro. Então, na mesma linha, né? Eles vivem e se movem na ignorância, e giram em círculos, maltratados e tropeçantes, como homens cegos, conduzidos por um que é cego. Aqui retoma a primeira ideia, né, o primeiro conceito. Aquele cuja inteligência atingiu a unidade, rejeita de si os dois, o pecado e a virtude. Quer dizer, aquilo que foi já dito no primeiro verso. Né?
Aquele que encontrou a beatitude do eterno não é mais afligido pelo pensamento. Por que não fiz o bem? Por que fiz o mal? Aquele que conhece o céu se desembaraça dessas duas coisas. É esse complexo que nós temos às vezes, né, de culpa, e por que eu fiz isso, por que não fiz aquilo, e por que isso, por que outro e tal, que, que não é a mesma coisa que uma autorreflexão, né? Quer dizer, é essa espécie de coisa mais superficial, né? Que é ligado justamente à virtude, ao pecado. Então, essa coisa mais, oh, mas eu fiz isso, fiz mal a mim, fiz mal a alguém, que é sempre bastante superficial, mas faz muito parte da personalidade humana, esses conceitos, né? Eu não sei se vocês percebem um pouco, né? Quer dizer, a diferença da linguagem dos Vedas. Então, eles têm essa linguagem assim poderosa, né, como afirmativa. Então, olha como é bonito. Estes são aqueles que são conscientes da excessiva falsidade do mundo. Eles crescem na casa da verdade. Eles são os filhos fortes e invencíveis do infinito. Essa linguagem do Veda, assim, eles têm um poder assim, incrível. Né? E isso é uma tradução, imagina, né? Que isso foi traduzido do inglês e tal. Eu imagino isso na linguagem original. Que poder que não tinha. Estes são aqueles que são conscientes da excessiva falsidade do mundo. Eles crescem na casa da verdade. Eles são os filhos fortes e invencíveis do infinito. Então, esses somos nós. Né? Nós podemos dizer que estes somos nós fazemos parte desse povo que eles estão falando, porque nós sabemos já da excessiva falsidade do mundo. Então, nós buscamos crescer na verdade. Então, eu digo nós todos aqui, mas tem muito mais gente, né, por aí. Então, nós podemos já nos alegrar com isso, porque nós já sabemos disso, da excessiva falsidade do mundo. Então, esperemos realmente que nós estamos crescendo na casa da verdade e que nos tornemos justamente os filhos fortes e invencíveis do infinito. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. Então, esse aqui é o último desses textos. Então, a verdade é a primeira e a mais alta. No meio está a falsidade, mas ela está presa entre a verdade dos dois lados e extrai seu ser da verdade. Aí Tirobio dá uma explicação que é assim, muito capital, aqui eu preciso da minha. Então, a verdade da realidade física é a verdade da realidade espiritual e supraconsciente. Então, essa primeira e mais alta, espiritual supraconsciente. Então, tem a outra, que está mais embaixo. Nas realidades subjetivas e mentais intermediárias, a falsidade pode entrar. Mas ela capta, seja a verdade do alto, seja a verdade do baixo, como substância para construir-se. E ambas fazem pressão sobre ela para que mude suas construções falsas em verdades da vida e do espírito. Então, nós vamos ver adiante nesse capítulo que nós vamos ler, como justamente Shabanda fala dessa verdade do baixo, digamos, né? Que seria o plano da matéria. Então, você tem a verdade superior, espiritual, e essa verdade do plano físico. Então, ele vai nos dizer, assim, como não há dualidades ou não há falsidade no plano da matéria. Quer dizer, isso é uma coisa que vem do plano mental e tal. Então, esse plano do meio, esse plano intermediário, fica no meio, mas ele tem a influência, né, do plano superior,
e tem também a constatação, digamos, né, do plano físico. Então, ela vive nesse meio, sofrendo essas pressões dos dois lados, e ela traz seu ser da verdade. Quer dizer, ela vai aos poucos, talvez, alcançando essa verdade. Então, se alguém está com o livro em mãos, então é a página 542. De fato, 543, né? Porque a 42 nós já lemos, né? Passamos por todos esses textos. E vamos agora mergulhar um pouco, né? Aqui nesse capítulo. Então, de novo, né? Sri Aurobindo nos explica como, de fato, a ignorância e o conhecimento não é uma dualidade. Eles não formam uma dualidade. Né? Então, ele diz, a ignorância, em sua natureza, é um conhecimento que se autolimita. Um conhecimento que se dá um limite. Esquecido da autopercepção integral e prisioneiro de uma concentração exclusiva em um único campo ou em uma superfície que esconde o movimento cósmico. Então, se a ignorância é isso, né, quer dizer, esse conhecimento que se autolimita, que isso é onde nós vivemos, então, o que faremos dentro desse limite com um problema que, do modo mais pungente, preocupa a mente do ser humano quando se volta para o mistério de sua própria existência e da existência cósmica? O problema do mal. Essa é uma pergunta que é um pouco longa, né? Então foi difícil manter a pergunta, mas é uma pergunta. Então, se a ignorância é em sua natureza, ele diz aqui, né? É um conhecimento que se autolimita. Então, se a gente está dentro disso, como nós vimos aqui em todos esses textos que nós lemos, né, da abertura, eles falam sempre essa ignorância, e nós vivemos na ignorância, né? Somos tempos dessa ignorância. Então, como a gente vai poder entender, como vamos fazer para compreender esse mistério? Mas aí que está, quer dizer, ele diz, né? Esse problema que preocupa a mente do ser humano, quando ele se volta para o mistério de sua própria existência e da existência cósmica. Então, ele se pergunta, né? O que é o problema do mal? Podemos admitir que um conhecimento limitado, sustentado por uma toda sabedoria secreta, ele serve como instrumento para elaborar, dentro das necessárias limitações, uma ordem do mundo restrita, poderia ser um processo inteligível da consciência e da energia universais. Então, até aí a gente pode chegar. Mas a necessidade da falsidade e do erro, a necessidade da injustiça e do mal, ou sua utilidade nas obras da realidade divina, onipresente,
mais difícil de admitir. Contudo, se essa realidade é o que supomos que seja, deve haver alguma necessidade para o aparecimento desses fenômenos opostos. Algum significado, alguma função que eles devem cumprir na economia do universo. Pois no autoconhecimento completo e inalienável de Brahman, que é necessariamente um conhecimento total, que tudo que é o Brahman, os fenômenos não podem ter surgido por acaso, como um acidente ocasional. Né? Quer dizer, não, é inimaginável. Quer dizer, se isso existe, não é de graça, né? Como se diz, quer dizer, tem um sentido, tem uma necessidade, tem um propósito. O que seria esse propósito? Então, eu não, como nós fizemos já no outro capítulo, eu vou assim, saltar um pouco, tá? Quer dizer, eu vou puxando assim o fio, tá? Não vou ler cada linha, mas vou saltando assim certas coisas, tá? Então, mais embaixo ele diz, deve haver, por trás desse mistério, um significado da própria toda sabedoria, um poder da toda consciência, que permite e usa isso para alguma função indispensável nos processos atuais de nossa experiência e na experiência do mundo. É necessário agora examinar de modo mais direto esse aspecto da existência e determinar suas origens, os limites de sua realidade e seu lugar na natureza. Então, esse problema pode ser abordado sob 3 pontos de vista. Em sua relação com o absoluto e a realidade suprema. Em sua origem e lugar nas obras cósmicas. E em sua ação e ponto de apoio no ser individual. Então, aqui nos lembremos, mais uma vez, nós temos o plano mais superior, digamos, né, do eterno, imóvel, né, transcendente. Nós temos o plano cósmico, que é o plano da manifestação, que é isso que tudo que nós vemos, esse universo manifestado, fenomênico. E o indivíduo, cada um de nós. Então, aquilo que se diz aqui é... Então, esse problema pode ser abordado sob 3 pontos de vista. Sua relação com o absoluto, a realidade suprema. Sua origem e lugar nas obras cósmicas, quer dizer, na manifestação no mundo fenomênico. E sua ação e ponto de apoio no ser individual. Então, aqui, ponto de apoio. Ele diz ponto de apoio no indivíduo. Tá? Então, primeiro, é evidente que esses fenômenos adversos não têm raízes na própria realidade suprema. Não há nela nada que tenha esse caráter. Então, essas coisas, né, que falamos, falsidade, o mal, são criações da ignorância e inconsciência. Não aspectos fundamentais ou primeiros do ser. Não são nativos da transcendência, nem do poder infinito do espírito cósmico. Então, isso não vem de lá, podemos dizer. Então, se pensa algumas vezes, se raciocina, que assim como a verdade e o bem têm seus absolutos, a falsidade e o mal devem também ter seus absolutos. Se não for assim, tanto uns quanto os outros devem pertencer necessariamente à relatividade. Conhecimento e ignorância, verdade e falsidade, bem e mal, só existem em relação um com o outro. E mais além das dualidades do mundo, eles não têm existência.
Quer dizer, isso é uma maneira de podermos pensar, é assim. Mas essa não é a verdade fundamental da relação desses opostos. Pois, em primeiro lugar, ao contrário da verdade e do bem, a falsidade e o mal são claramente resultados da ignorância e não podem existir onde não há ignorância. Não podem ter autoexistência no ser divino, não podem ser elementos nativos da natureza suprema. Então, uma coisa é absoluta, né, que a gente diz absoluto, é uma coisa que é total, completa, infinita, atemporal, tudo. Então, Shirobino nos diz que não. Então, você pode dizer que tanto um como o outro, tanto a falsidade como a verdade, são absolutos. Né? Quer dizer, se a verdade e o bem são absolutos, a falsidade e o mal também são. Então, Shirobino diz que não é bem assim. Porque, em primeiro lugar, ao contrário da verdade e do bem, a falsidade e o mal são claramente resultados da ignorância. E não podem existir onde não há ignorância. Eles não têm uma autoexistência no ser divino, então eles não podem ser elementos nativos da natureza suprema. Eu acho que isso é claro, né? Acho que dá para a gente entender isso. Então, vamos continuar um pouquinho mais abaixo, algumas linhas mais abaixo. Ele diz: não pode haver uma falsidade absoluta, um mal absoluto. Essas coisas são subproduto do movimento do mundo. As flores sombrias da falsidade, do sofrimento e do mal têm suas raízes no solo negro do inconsciente. Por outro lado, ele continua, não existem tais obstáculos intrínsecos à existência de uma verdade e um bem absolutos. A relatividade da verdade e do erro, bem e mal, é um fato de nossa experiência, mas também é um subproduto. Mas não é um fator permanente, inato à existência, visto que só é verdade para as avaliações feitas pela consciência humana, verdadeiras apenas para nosso conhecimento e nossa ignorância parciais. Então, essa verdade e o bem, que são absolutos, e no livro aqui ele escreve com letra maiúscula, eles são absolutos. Né? Eles se tornam relativos quando a gente trata, né? Quando eles se aqui na manifestação. Né? A relatividade de verdade, de erro, de bem e de mal, é um fato de nossa experiência, então se torna um subproduto. E não é um fator permanente inato à existência, visto que só é verdade para as avaliações feitas pela nossa consciência. E são verdadeiras apenas para nosso conhecimento e nossas ignorâncias parciais. E a verdade é relativa para nós, porque nosso conhecimento está envolto pela ignorância. Então, aí é claro, por isso que a gente diz, não, a verdade é relativa, a verdade do século passado não é mais a verdade de agora. Né? A gente diz isso, né? Se diz. Porque nós vivemos nesse mundo fenomênico, e aqui isso é verdade. São verdades relativas. Né? Mas a verdade, ela tem uma... Se a gente toca o ponto central, digamos, da verdade, do bem, isso é eternos. Não é de ontem, de hoje, de amanhã. São eternos.
Mas como a gente vive no mundo relativo, a gente vive na ignorância, então, nessa manifestação, eles se tornam relativos. Né? Mas a origem da verdade é superior, quer dizer, a origem dela é eterna. E não é a mesma coisa que a falsidade. A falsidade não tem a mesma origem que a verdade. Então, nossa visão exata se detém nas aparências externas, que não são a verdade completa das coisas. E mesmo que ele diz, e se nos aprofundarmos mais, as iluminações a que chegamos são suposições, deduções, indicações, mas não uma visão de realidades incontestáveis. Nossas conclusões são parciais, especulativas ou construídas, e nossas afirmações sobre elas, que são a expressão do nosso contato indireto com a realidade, têm a natureza de representações ou de formas, palavras, imagens de pensamentos, não diretamente reais e autênticas. Elas são imperfeitas e opacas e carregam consigo sua sombra de insciência ou de erro, pois parecem negar ou excluir outras verdades, e mesmo a verdade que expressa não atinge seu pleno valor. Então, a gente pode, mesmo assim, as coisas mais comprovadas, né, as coisas mais, digamos, científicas, as coisas mais evidentemente verdadeiras e tal. A gente pode ter certeza que ainda não é isso. É que tem uma coisa ainda que não se sabe, né, que sempre escapa a essa totalidade maior. Né? Quer dizer, sempre são deduções, especulações, ou conclusões baseadas em fatos que às vezes nem são tão evidentes. Né? Então, assim, nós vivemos nesse... Nós vivemos nesse mundo, né, onde vivemos sempre na incerteza das coisas. Né? Aí como que uma incerteza, a gente não sabe nunca se é isso mesmo, não pode nunca garantir, porque mesmo as grandes descobertas, elas estão mudando sempre. Então, uma coisa que era verdade, digamos, cientificamente há 10 anos, daqui talvez a 10 ou 5, amanhã, não, olha, não é bem assim, não, se descobriu que isso com mais isso, o resultado é já um outro. Então, assim, tem uma incerteza que permeia a nossa vida. Né? Não tem nada assim que tenha essa estabilidade. Né? Enquanto a gente não passar para o outro lado, então a gente vive sempre numa instabilidade, sobretudo, né, que nos cerca. E, então, por isso também que buscamos uma estabilidade aparente, né, nas coisas, através da família, através de trabalho, através de várias coisas, né, de funções, como que para nos dar uma aparência de estabilidade, porque é verdade que nós vivemos uma vida, na nossa vida é instável, não tem certeza de nada, né, assim, em geral. Então, aqui ele diz aqui, né, são suposições, deduções, indicações. Então, isso, estamos rodeados disso, vivemos sempre isso, tá? Então, essas formas ou representações são imperfeitas e opacas e carregam consigo sua sombra de insciência ou de erro, porque parecem negar ou excluir outras verdades. E mesmo a verdade que expressam não atinge seu pleno valor. Então, é um final ou um bordo dessa verdade que se projeta em uma forma e o resto é deixado na sombra, inapercebido ou desfigurado ou vagamente visível. Poderia quase ser dito
que nenhuma afirmação mental das coisas pode ser inteiramente verdadeira. Não é a verdade encarnada, pura e nua, mas uma forma ornamentada. E muitas vezes, apenas o ornamento é visível. Quer dizer, apenas a aparência, né, é visível. Então, aqui, o que nós vamos ler agora, as próximas linhas, vamos bem assim, vamos prestar atenção, porque é muito interessante o que ele vai dizer aqui agora. Essa característica, justamente, né, que nenhuma afirmação mental das coisas, ou que vemos sempre, tudo isso que ele diz agora, então ele vai dizer, essa característica de que a mente não pode, ou praticamente impossível, não se aplica quando percebemos a verdade por uma ação direta da consciência ou a verdade do conhecimento por identidade. Então, nesse caso, a nossa visão pode ser limitada, quer dizer, não é mais mental, quer dizer, isso aí não é mais a mente, tá? É uma ação direta da consciência, é uma percepção de alguma coisa, ou um conhecimento por identidade. Você se torna aquela coisa, então você conhece porque você se tornou aquilo. Tá? Então, a nossa visão pode ser limitada, mas por tão longe quanto possa estender-se, é autêntica. E a autenticidade é um primeiro passo em direção ao puro absoluto. Então, isso aqui assim, é muito importante para a gente poder, no caminho do nosso discernimento que a gente falou, então é muito poder observar isso aqui. Então, a mente, como tal, quer dizer, tudo que a gente aprende mentalmente, dá sempre essa incerteza. A gente não sabe. Então, você pode mesmo dizer, por isso que ele diz aqui, que nenhuma afirmação mental das coisas pode ser inteiramente verdadeira, né? Enquanto é a mente que funciona. Mas isso não se aplica quando é uma verdade que é percebida por uma ação direta da consciência, ou a verdade do conhecimento por identidade. E aí ele continua. Aí, nossa visão pode ser limitada, mas por tão longe quanto possa estender-se, ela é autêntica. E a autenticidade é um primeiro passo em direção ao absoluto. Então, limitado, eu acho que é limitado de acordo com nós mesmos, com cada um. Digamos, se o meu conhecimento é pequeno, se a minha inteligência é limitada, se eu não tenho certas experiências. Então, o que eu vou perceber, quer dizer, a minha consciência vai me fazer ver coisas, então isso é menor. Mas se é uma pessoa que tem já experiências, se é uma pessoa que tem já maturidade espiritual, então ele vai ter isso de uma maneira muito mais vasta, né? Então, mas não quer dizer que a verdade dele é mais verdade do que aquela que nós vimos, na minha pequenez. Né? Então, assim, é como que se é verdadeiro quando tem esse toque da consciência, ou quando tem uma coisa por identidade. Não é mais mental, é outra coisa. Então, nesse caso, o erro pode vincular-se a uma visão das coisas direto por identidade, devido a um acréscimo mental, e a mente que intervém, uma extensão errônea ou ilegítima, ou uma falsa interpretação da mente, mas não penetra na substância. Então, por exemplo, alguém está caminhando, fazendo um passeio, e ouve um canto de pássaro, algo assim, né? E naquele momento, ou o vento que passa, não sei, naquele momento tem uma experiência da unidade de tudo, da beleza de tudo, da presença em tudo. Então, a experiência pode durar um minuto. Minuto. Você teve a experiência. E essa experiência, quando ela é real,
ele enche de emoção, de beleza, de alegria, porque durou um segundo. Você guarda ela com você e acabou, ficou essa experiência. Mas aí você chega em casa, encontra um amigo na esquina, e aí você conta, e aí você já aumenta, né? Porque a mente interfere, você diz, mas foi assim, aí você já bota assim, um bocado de boa coisa que nem aconteceu. Você já encheu de coisa, né? Então, isso é um aspecto, você pode assim, então é quando o erro que se vincula à coisa. Ou você pode também, com a mente, fazer uma análise psicológica. Não, isso também é porque, quando eu era pequena, eu estava por ali. E você pode associar coisas psicológicas e, não sei, coisas. Então, isso também, quer dizer, a gente não consegue manter a experiência pura. Mas, de todo modo, o Sr. Bento diz, mesmo isso acontecendo, isso tudo, extensão errônea, ilegítima, uma falsa interpretação da mente, mas isso tudo não impede que ele não penetre na substância, quer dizer, a experiência existiu. Você teve a experiência. Né? Quer dizer, não é, o erro entrou pela mente, por outro lado, mas não foi uma coisa errada. A experiência existiu. Ela tem. Então, essa visão, essa experiência das coisas, autêntica ou por identidade, é a verdadeira natureza do conhecimento. E é autoexistente no interior do ser. Embora se traduza em nossa mente como uma formação secundária que não é autêntica, mas derivada. A gente não sabe onde é que ela vem. Né? Então, a natureza verdadeira do conhecimento, ela é autoexistente no interior do ser. Então, de fato, ela pode se traduzir na nossa mente como uma outra coisa, mas ela é autêntica. Então, a ignorância, em sua origem, ela não tem essa autoexistência ou essa autenticidade. Então, a ignorância, ela existe por causa de uma limitação, uma ausência, uma suspensão do conhecimento. Então, aqui ele vai definir aqui alguma coisa. Então, a ignorância não tem essa autoexistência. Esse conhecimento é um conhecimento que nós vimos, né, que está dentro de nós. Isso que nós falamos no começo, que é esse conhecimento que está aí, né, que a gente tem que responder a esse conhecimento. Então, a ignorância ela não tem essa origem. Não tem essa autoexistência ou essa autenticidade. Ele existe por causa de uma limitação, uma ausência, uma suspensão do conhecimento. O erro existe por causa de um desvio em relação à verdade. Então, você desvia e aí acontece um erro. Então, a falsidade existe por uma distorção ou uma contradição ou negação da verdade. Então, ele diz, falsidade existe por uma distorção ou uma contradição, uma negação da verdade. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção que Sri Aurobindo raramente, muito raramente, ele usa a palavra mentira em inglês. Muito raramente. Eu não sei se alguma vez eu encontrei, devo ter encontrado alguma vez, mas muito raramente. Ele sempre diz falsidade. E eu me lembro quando eu estava traduzindo esse capítulo, eu tinha posto mentira, em vez de falsidade. E a um certo momento, relendo, isso me incomodou. Não, mas o livro não diz lie, né? Ele diz falso. E eu me dei conta que não é mentira, que é falsidade. Quer dizer, é uma coisa que está falsa. Né? Quer dizer, e ele diz, inclusive, que a verdadeira mentira é muito rara. E se encontra raramente a verdadeira mentira. Que é como se a mentira, uma característica azúrica, uma característica realmente de outras forças. Né? Mas o que acontece, digamos, na evolução, o que acontece na nossa vida, a maioria das coisas são falsidades. São coisas distorcidas, que ele diz aqui. Né? Então, a falsidade é uma distorção, existe por uma distorção, uma contradição, uma negação da verdade.
Mas não se pode dizer que o conhecimento, em sua natureza verdadeira, só existe por uma limitação, ausência ou suspensão da ignorância. Não se pode dizer isso. Ele pode, de fato, quer dizer, o conhecimento, emergir na mente humana, parcialmente, por um processo de limitação ou suspensão desse tipo, quando a obscuridade retrocede de uma luz parcial, ou pode tomar o aspecto de uma ignorância que se torna conhecimento. Isso é tão bonito, né? A ignorância, você está ignorante, você não sabe uma coisa, e de repente, quantas vezes acontece isso, né? Você está lendo, e aí você descobre, né? Olha, eu nem sabia, mas você era ignorante daquilo. E aquele momento você aprendeu. Então, assim, é como que é o conhecimento, era uma ignorância e se tornou um conhecimento. Né? Quando você descobre, eu não sei, você descobre que é a coisa mais simples, né? Você não sabia que uma flor tal, florescia no mês de maio. Aí você descobre, alguém lhe diz. Então você não é mais ignorante daquilo, mas agora você sabe que aquela flor floresce no mês de maio, sei lá. Dou um exemplo assim muito simples, mas eu acho muito bonito. Essa ignorância se torna um conhecimento. Né? Essa evolução da ignorância até o conhecimento. Mas, então, o conhecimento nasce de modo independente, elevando-se de nossas profundezas, onde tem sua existência nativa. Isso também é muito bonito, né? Quer dizer, ele nasce de dentro. Né? Então, aqui eu vou voltar à primeira página da Vida Divina. A citação, a segunda, tem duas citações, se vocês lembram, o primeiro capítulo, primeiríssimo. Então, a segunda citação, que é a citação do Rig Veda, então ele diz exatamente isso, a segunda parte da citação. Isso que é imortal em mortais e possui a verdade é um Deus estabelecido no interior, como uma energia agindo em nossos poderes divinos. Eleva-te às alturas, ó força, rompe todos os véus, manifesta em nós as coisas da divindade. Então, isso o Rig Veda dizia já 10 mil anos atrás. Então, aqui Sri Aurobindo diz. Então, ele nasce de modo independente, elevando-se de nossas profundezas, onde tem sua existência nativa. Então, isso é muito bonito, porque justamente no Rig Veda ele diz isso. Eleva-te às alturas, ó força, rompe todos os véus. Então, assim, é como que aqui esse conhecimento, aos poucos, ele rompe esse véu e cresce. Então, ele é nativo dentro de nós. Ele é esse Deus dormindo, né, que nós temos dentro de nós. Não, e aí, se vocês lembram, quando eu comecei a falar hoje, que eu falei desse conhecimento, onde a gente está mergulhado dentro, essa chave, é essa chave. Quer dizer, saber que esse conhecimento que está adormecido dentro é o mesmo conhecimento. Não existem dois conhecimentos, né? É o mesmo. Então, essa chave, a gente encontrar essa chave, né, dentro. Então, essa aqui é muito, muito importante isso. Ele se eleva de nossas profundezas, onde tem sua existência nativa. Ele vive dentro de nós, esse conhecimento. Eu queria saltar Não, vamos continuar aqui mesmo. Porque, de todo modo, hoje não vai dar para a gente acabar o capítulo todo, então vamos continuar aqui, porque é também muito bom. Então, sobre o bem e o mal, pode também dizer que enquanto um existe pela consciência verdadeira,
O outro sobrevive apenas por uma consciência falsa. Se houver uma consciência verdadeira, sem mistura, só o bem poderá existir. Ele não será mais misturado com o mal, nem formado em sua presença. Os valores humanos do bem e do mal, assim como os da verdade e do erro, são de fato incertos e relativos. O que é mantido como verdade em um lugar ou uma época é tido em outros lugares ou em outros tempos como erro. O que é visto como bom é em outro lugar, em outra situação, é visto como mal. Né? Constatamos também que o que chamamos mal resulta em bem, e o que chamamos bem resulta em mal. Isso também acontece, eu acho que nós todos, como que tivemos certa experiência disso, né? De que fizemos as coisas com as melhores intenções e o resultado não era o que esperamos, ou coisas pequenas do dia a dia que podem acontecer, que podem nos fazer ver isso. Né? Então, de fato, o que é interessante aqui, que eu gostaria também de chamar a atenção, é se a gente conseguisse receber ou pensar essas coisas em termos da nossa vida, em termos do nosso cotidiano. Isso não é uma teoria. Né? Quer dizer, parece, porque são palavras elevadas e pensamentos complexos, né? Mas a gente pode observar a si mesmo, a gente pode observar o que nos cerca e tentar viver mais e mais a partir desse conhecimento verdadeiro, a partir dessa sinceridade, a partir de qualquer desses elementos que a gente pode identificar como parte de nós mesmos. Né? Quando a gente está reunido aqui, lendo, discutindo, falando coisas, e lendo, fazendo perguntas. Então, isso tudo, pouco a pouco, se incorpora à nossa vida. Né? E aí traz um elemento justamente eu diria um elemento qualitativo, né, na vida. Eu acho isso ser assim muito... De fato, é isso que faz a mudança, né? Esse elemento qualitativo da existência. Então, assim, continuando aqui, como essa coisa do bem e do mal, né, uma coisa que pode ser bem agora, mas que não era, ou, enfim, isso que acontece. Então, esse resultado desajeitado do bem que produz o mal é devido à confusão e mistura entre conhecimento e ignorância. É devido à entrada na verdadeira consciência da consciência falsa, de modo que há uma aplicação ignorante ou equivocada do nosso bem, ou isso é devido à intervenção de forças adversas. Isso aí já vamos aí no outro caminho que já falamos aqui um pouco antes, né? Então, no caso contrário, do mal que produz um bem, isso também é muito interessante. Então, esse resultado, vamos retomar isso, esse resultado desajeitado do bem que produz o mal é devido à confusão e mistura entre conhecimento e ignorância. Porque, de fato, o bem deveria sempre produzir o bem, de qualquer modo. Mas aqui se produz o mal, devido à confusão e mistura entre conhecimento e ignorância. Então, é devido ao fato de que a consciência falsa entra na verdadeira consciência, de modo que há uma aplicação ignorante ou equivocada do nosso bem. Ou então, é a intervenção de forças adversas que se intrometeram e fizeram com que o bem se tornou mal. Tá? Mas, então, no caso contrário, quer dizer, o mal que produz o bem, o resultado contraditório e mais feliz é devido à intervenção de uma consciência e uma força verdadeiras que agem por trás da consciência e vontade falsas, e malgrado elas, ou então devido à intervenção de forças que restauram o equilíbrio.
Então, há uma situação do bem que produz o mal, e são essas coisas que nós vemos, quer dizer, se a gente presta atenção a essas pequenas coisas que podem acontecer, a gente vai ver, então, o bem que produz o mal é devido à confusão e mistura de conhecimento e ignorância. É porque entrou a consciência verdadeira de fazer a coisa, mas entrou uma consciência falsa, e falseou a coisa. Então, a gente aplicou de maneira ignorante ou equivocada. Ou então, houve uma intervenção das forças adversas. Mas, no caso contrário, dizer, o mal que produz um bem é porque houve uma intervenção de uma consciência e uma força verdadeiras que agem por trás da consciência e vontade falsas e malgrado elas. Ou então, forças que restauram o equilíbrio. Então, essa relatividade, essa mistura, é uma circunstância da mentalidade humana e das operações da força cósmica na vida humana. Não é a verdade fundamental do bem e do mal. Poderia ser objetado que o mal físico, como a dor, os sofrimentos do corpo, então isso é independente do conhecimento, da ignorância, da consciência justa e da consciência falsa. Então isso é inerente à natureza física, podemos dizer isso. Mas, fundamentalmente, toda dor e todo sofrimento são resultado de uma consciência-força insuficiente no ser de superfície, o que o torna incapaz de lidar corretamente com o self e a natureza, ou incapaz de assimilar os contatos da energia universal e harmonizar-se com eles. Dor e sofrimento não existiriam se houvesse em nós a presença integral da consciência luminosa e da força divina de um ser integral. Portanto, a relação da verdade com a falsidade, a relação do bem com o mal, não é uma dependência mútua, não é que um depende do outro, mas é uma contradição, tem a natureza de uma contradição, como da luz e da sombra. A sombra depende da luz para existir, mas a existência da luz não depende da sombra. Então, a relação entre o absoluto e esses contrários de algum de seus aspectos fundamentais não quer dizer que esses contrários sejam aspectos fundamentais opostos do absoluto. A falsidade e o mal nada têm de fundamental. Eles não possuem poder algum de infinidade ou do ser eterno. Nenhuma autoexistência, nem mesmo latente, no autoexistente. E não tem a autenticidade de uma natureza original. Então, voltando aqui lá, quando o Chilomino fala da natureza física, quer dizer, digamos, no plano físico, digamos que o mal, a ignorância, e tem esse aspecto, né, do sofrimento no físico. Então, o Chilomino diz, isso existe, né? Mas é porque nós somos ainda insuficientes, né? Nosso ser como nós somos, né? Não somos ainda, não há em nós ainda, como ele diz aqui, a presença integral da consciência luminosa, da força divina de um ser integral. Quer dizer, assim, o ser transformado, isso já não teria mais lugar, né? Esse sofrimento físico. E, de todo modo, já existiram casos, ou já existem casos, né, de que se os seres assim mais
que foram muito longe já no processo do yoga, no processo yógico, e conseguem transformar a dor física em ananda, em êxtase. Então, isso é também quer dizer, você conseguiu o que ele chama aqui, né, Sri Aurobindo, esses contatos, né, da energia universal que provoca, né, quer dizer, a dor e o sofrimento. Então, existem seres, né, muito avançados que conseguem fazer desse contato, que pode ser doloroso, uma ananda. Então, existem fatos, né, existem histórias conhecidas. Ou mesmo se certos casos onde a consciência está alterada, então, a pessoa pode não sentir a dor também. Então, é uma coisa que pode existir, quer dizer, é muito complexo, é muito profundo, mas é uma realidade que nós podemos entrever, né, um dia. E aqui, continuando, quando ele diz essa coisa do bem e do mal, não é que dependem um do outro, é mais como se fosse uma oposição, uma contradição. Então, a relação entre a luz e a sombra. Então, a sombra depende da luz para existir, mas a luz não depende da sombra. Então, a relação entre o absoluto e esses contrários de alguns de seus aspectos fundamentais não quer dizer que esses contrários sejam, eles também, aspectos fundamentais opostos do absoluto. A falsidade e o mal não tem nada de fundamental. Eles não, como vimos antes, né, deixa eu ver, diz antes, não possuem poder algum de infinidade, eles não são infinitos, ou não são eternos, eles nem têm autoexistência, né, eles foram criados em um certo momento, e vão desaparecer em um certo momento. E nem mesmo latente, no autoexistente. E eles não têm a autenticidade de uma herança original. Então, eu acho que vou parar aqui agora, porque talvez alguém queira fazer algumas perguntas. Então, a gente pode dar alguns minutos para alguma pergunta. E eu gostaria, talvez, de sugerir que, para quem tem um livro, de ler esse capítulo. Que nós vamos continuar. Ele é bastante longo, mas é muito interessante. E ler do começo, assim, do início. E a gente continuaria lendo. Vou até marcar aqui. Continuar lendo a próxima vez. Mas que isso nós vimos hoje não se distancie muito, né, no tempo, mas que nós possamos voltar a isso daqui a um mês, mais ou menos, e que isso esteja presente, né, essas percepções, essas coisas que nós falamos hoje, que isso esteja assim, no nosso âmbito, né, da consciência, e que não esteja na gaveta, né, do esquecimento.